Bom, então aqui a gente tem a correção das atividades lá antes das férias, né? Então, dizia o seguinte: expresse cada número a seguir como potência de base 10. Então, quer dizer que eu tenho uma base e agora eu tenho que colocar o expoente, né? Então, eu tenho que contar quantos zeros tem esse numeral. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado à sétima potência. Eu sei que esse expoente é positivo porque esse número representa um número muito grande. Quando o expoente for negativo, é quando o número é muito pequeno, que é o caso da letra B. Ó, potência de base 10. Então, eu sei que a base é 10 e agora eu vou elevar a um expoente. Então, eu vou contar quantos zeros tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a vírgula tem que ficar aqui. Então, 7. Então, 10 elevado à sétima potência negativa. Ok? Então, base 10, número muito pequeno, quer dizer que o expoente é negativo. E agora, quantas casas tem aqui? 1, 2. Então, na menos 2. Ok? Vamos para outra, ó, a D. Então, a base é 10. A gente tem que contar até depois do 1. Então, 1, 2, 3, 4. Então, na menos 4. Quando eu tenho o expoente negativo, significa que é uma divisão, tá? Aqui, eu vou apenas representar, então, é 10 na 1. Número muito grande, ó, 10.000. Então, eu vou ter que colocar na forma de potência. Então, é como se a vírgula estivesse aqui. 1, 2, 3, 4. Então, 10 na quarta potência. Fechou? A atividade 2 diz o seguinte: a distância média entre o planeta Saturno e o Sol é aproximadamente esse valor aqui em metros. Então, eu vou representar essa distância em potência de base 10. Então, coloca-se o 10 e eu vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 10 elevado à 12ª potência. Fechou? Para a atividade 3, pede o seguinte: determine o valor de cada expressão abaixo como potência de base 10 e na representação decimal. Então, é para colocar na forma de potência de base 10, como foi colocado aqui na atividade A, e depois na forma decimal. Fechou? Para fazer essa questão, a gente vai ter que recordar as propriedades da potência, tá? Quando tem uma multiplicação, vou ocupar o espaço aqui na folha, a gente soma os expoentes. Quando tem uma divisão, a gente subtrai os expoentes, certo? Então, olhem aqui. 10, a base igual, né? Aqui tem um pontinho de vezes, então eu vou fazer 4 mais 2. 4 mais 2. Aqui é uma divisão, então, na realidade, eu vou tirar 9. Então, eu tenho 10 na 4 mais 2, 6. 6 menos 9, menos 3. Aqui está na forma de potência de base 10. Na forma decimal, 10 na menos 3 significa uma divisão. Significa que eu vou dividir 1 por 1.000. Então, dividir por 1.000 significa andar 3 casas para trás. Então, 1, 2, 3, 0. Na C, nós vamos ter que cuidar, ó. 10 elevado na menos 9. Tudo bem?
Aqui tem uma divisão. Na divisão, a gente sabe que subtrai os expoentes, né? Só que eu tenho que cuidar que aqui tem um menos 4. Então, vai ficar, ó, colocar entre parênteses para vocês perceberem essa diferença. Aqui tem um pontinho de vezes, tá? Então, se eu quisesse definir aqui quanto seria, eu ia somar isso daqui. Mas como eu já estou fazendo direto, o menos da divisão, menos 8. Então, olha o que eu tenho. 10, vou eliminar os parênteses, menos 9. Olha a regra decimal, menos com menos, mais. Olha a regra decimal, menos com menos, mais. Então, eu tenho, devo 9, mas tenho 12. Então, fica 12 tiro 9, 3. 10 elevado ao cubo significa que eu tenho 1 acrescido de 3 zeros. Então, é 1000 o resultado. Fechou? Vamos para a atividade D. Olha ali a D. 10 menos 4, como aqui é vezes, mais menos 8. Aqui eu tenho uma divisão, então fica menos e ele é negativo, menos 9. Então, eu tenho 10, agora eu vou eliminar os parênteses. Menos 4, sinais diferentes é menos. Sinais iguais é mais. Então, olha só. Devo 4 e devo 8, devo 12, mas tenho 9. Então, sinais diferentes diminui. 12 tiro 9, 3. Quem que é o maior? O negativo. Lembram? Dividir por 10 na menos 3 significa copiar o número e andar 3 casas para trás. 0,001. Essa é a correção das atividades que nós havíamos deixado, né, para ser corrigida agora quando retornamos.